Ó Deus, aqui viemos te adorar, trazendo humildemente o nosso amor. E para as esperanças renovar, como renova o sol a flor. Na primavera vem as rosas sagradas, puras, perfumosas. Tu Deus que fazes essas rosas, perfeito faz o nosso amor. Ó Deus, aqui viemos te adorar, trazendo humildemente o nosso amor. E para as esperanças renovar, como renova o sol a flor. No outono vem os lindos lírios, a flor perfeita dos itílios. Tu Deus que aperfeiçoaste os lírios, perfeito faz o nosso amor. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de felicidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Muito bom, São Mendes. Dá tempo de mais um ainda, viu, São Mendes? Ok. Eu plantei a humildade nos jardins do coração e colhi felicidade, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Muito obrigado, São Mendes, por trazer a harmonização, né, para todos nós, para esse ambiente, para a nossa sala. Boa noite, Juliana. Boa Tudo noite, bem? Antônio. Boa noite a todos. Joia, graças a Deus. Maravilha.
Bom, com muita alegria, né, nós vamos dar início a mais um estudo, né, nesse dia 22, segunda-feira, trazendo aí, né, a palestra aí, Jugo Suave, Meu Fardo é Leve, ou é o contrário, Juliano? Fardo... A ordem dos tratores não altera a construção do viaduto. Importante é nós termos um alívio, né, Juliana? Preocupa não, que eu sempre faço confusão também. Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos, né? Vamos dar início, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre amado, por estarmos reunidos mais uma vez em seu nome, buscando o aprendizado dos seus ensinamentos através do Evangelho, né? Que essas luzes que estão chegando para nós agora, neste momento, né? Na nossa sala, no nosso encontro virtual, né? Que possamos direcionar para aqueles nossos entes queridos que necessitam também desse amparo, dessa luz, e que possamos também ser direcionar essa luz para os nossos irmãos que se encontram, né, em dificuldades, que se encontram nos hospitais, que estão aí passando, né, por essa dificuldade deste vírus, por todos aqueles nossos irmãos que estão nos próprios lares, né, passando a dificuldade espiritual, né, que seja permitido, mestre amado Jesus, chegar até eles, essa luz do seu amor, do seu amparo, da sua misericórdia, que assim seja. Então, convidamos a Juliana, que vai trazer para nós esse estudo de hoje, Juliana. A palavra está com você. Obrigada. Bom, então vamos lá. Colocando aí o que o... Tá todo mundo me ouvindo bem? Tranquilo. Então, tá, joia. Colocando aí o que o Antônio falou, né, da sequência. Então, vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 25 ao 30, Jesus vem nos trazer um momento em que ele, antes disso, né, João Batista, a contextualização ali, João Batista estava preso e ele envia 2 discípulos dele a Jesus, né? E esses discípulos tomam conhecimento daquele homem, né, daquele nazareno, que eles até perguntam a ele, né, se ele realmente era, como é que fala aqui? És tu, no capítulo 11, versículo 3, né? A dizer-lhes, és tu que havia de vir ou esperamos outro? Né? Então, eles estavam ali junto com João Batista, mas ainda havia aquela dúvida, né? E nessa sequência, Jesus vem nos trazer a seguinte passagem, que também está relacionada em Lucas, capítulo 10, 21, isso. E aí, fala o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que
estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, nesse momento, ele coloca ali de que, independente das aflições que nós estejamos passando, independente do momento em que nós estamos vivendo, ele tem a capacidade de aliviar as nossas aflições. Ele tem por que ele fala? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, ele tem ele se apropria do seu papel. Por quê? Porque ele é um espírito puro. No momento em que eu atinjo esse grau evolutivo, eu tenho uma autoridade que eu me visto e eu consigo, nesse exato momento, dizer, eu sou, mas eu sou com muita clareza, com uma propriedade de toda a caminhada e de tudo aquilo em que eu me apropriei na minha evolução. Então, quando ele fala que sou manso e humilde, ele é. Nós, às vezes, dizemos assim, eu amo, eu sou humilde. E aí, no exato instante em que eu sou convidado a uma prova de humildade, eu, às vezes, mostro que eu não sou tão humilde assim. Porque quando eu me aproprio integralmente daquilo que das conquistas, das habilidades evolutivas que o meu espírito foi conquistando, foi adquirindo, aí sim, eu sou. Estamos num momento de falar muito da questão do autoconhecimento, da questão das questões emocionais, né, do controle emocional, e aí vai. E aí, quando a gente fala de uma caminhada de autoconhecimento, isso, né, a gente já vem aí desde os antigos, desde antes, talvez, aí de Sócrates, Platão e tudo mais, falando do conheça-te a ti mesmo, dessa questão da busca do autoconhecimento, nós temos uma caminhada que ela vai sendo gradativa, vai sendo passinho por passinho, semente por semente, broto por broto. E aí eu construo uma árvore, eu deixo ali resplandecer a minha árvore. A partir daquela árvore, começa-se a nascer, né, os galhos, as folhas, e aí vem as flores e os frutos. E esses frutos, um vai amadurecer ali, vai cair aquela semente, às vezes um passarinho vai comer, vai levar aquela semente para um outro local, vai brotar uma nova árvore. O autoconhecimento, ele vai sendo parte da gente, a gente vai se apropriando disso à medida que eu vou tomando consciência dessa árvore que eu sou e que eu estou desenvolvendo e dos frutos que saem de mim e vão para vários outros lugares. E aí, essa apropriação de mim mesmo, ela vai acontecendo e ela precisa acontecer, ou pelo menos nós precisamos querer que ela aconteça de uma forma
leve e de uma forma suave. E aí agora nós vamos entrar na frase, né, Antônio? E aí depois fala assim, no versículo 29, né? Só continuando aqui para a gente finalizar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que convite fabuloso do Cristo, principalmente aí ouvindo a oração, né, das palavras do Antônio, no anterior aí, né, da nossa fala, falando a respeito desse alívio em relação às pessoas que estão aí acometidas, e na verdade somos todos nós, estamos envolvidos, a palavra não é bem acometida, mas estamos envolvidos em um momento em que Deus nos convida a ir para esse ponto que Jesus falou aqui. Sou manso e humilde de coração. O coração está onde? Na intimidade. Então, lá daquele ponto mais íntimo do Espírito do Cristo, ele é na sua totalidade. E ele se apropria desse autoconhecimento, desse ser que ele é. Como nós estamos galgando passo a passo essa busca, esse autoconhecimento, e aí eu vejo o seguinte, eu dei um fruto, a minha árvore deu um fruto. Esse fruto foi uma situação que aconteceu, vou pegar você de cobaia, Antônio, uma situação que aconteceu entre eu e o Antônio, e que nos deixou ali numa situação de mágoa. O Antônio me fez algo para alguém que eu amo, e aí desenvolveu em mim uma mágoa. E aí, eu sabendo que foi o Antônio, desenvolveu-se aquela mágoa em mim em relação ao Antônio. E qual é o convite que Jesus nos faz? Jesus nos faz o convite do perdão. Porque nesse momento, no discurso todo que ele estava fazendo até então, ele estava convidando a um olhar de amor para aqueles duros de coração que estavam ali até então. E aí, no momento em que eu sou convidada a dar ao Antônio o que Jesus me ensinou, o esforço maior vai ser meu. O Antônio, com a atitude que ele teve, ele vai arcar com a lei divina. Isso faz parte de um processo dele. Não cabe ao nosso julgamento. Ah, mas o Antônio fez um mal para o meu filho, para o meu cachorro, não importa. Atingiu a minha vida indiretamente ou diretamente, então justifica eu ter mágoa dele. Ok, você ter mágoa, como é que fala? Você percebeu a mágoa? Ok, tá tudo bem. Mas na hora que você percebeu a mágoa e você recebeu um convite de Jesus ao perdão, e tem uma história que relata bem isso que aconteceu com o Chico, e Emmanuel vira para ele no decorrer e fala o seguinte, para ele descobrir o que aquela pessoa que causou algo ao cachorro, né, do Chico, que ele amava muito,
e o cachorro se acomete de uma doença. E aquela pessoa tentando ajudar o Chico, mata o cachorro dele, tentando eliminar o sofrimento do cachorro e o sofrimento do Chico, coitado, né? Só que aí ele fica magoado com aquela situação, e Emmanuel um dia chega e conversa com o Chico e fala que ele estava com uma nuvem espessa ali no coração e que ele precisava aliviar aquilo, tirar aquilo do coração dele. E aí, Emmanuel chega para o Chico e fala assim, você sabe, eu falei, pô, Chico, mas matou meu cachorro, né? Ô, Emmanuel, matou meu cachorro. Eu falei, você sabe quem fez isso, não sabe? Sei. Então você vai descobrir o que essa pessoa mais gosta ou o que ela mais deseja e vai dar para ela. Imagina, Antônio, você faz um mal para mim, aí chega alguém, né? Chega o Walter lá nos estúdios e tudo, e fala assim, Juliana, eu tenho uma proposta, né, para te fazer, para você aliviar a mágoa que você tem aí do Antônio. Descobre do Antônio o que ele mais gosta. Fala, não. Aí você está pedindo demais, né? Mas aí o Chico foi atender, Emmanuel, né? Agora, eu estou relacionando aqui porque é o seguinte, será que a Juliana atenderia o convite do Walter para tirar aquela nuvem espessa de mágoa? Será que a gente precisa do Emmanuel? Oi. Eu já te falo agora o que eu gosto, tá? Se você quiser saber. Pode falar. Não, vou continuar o raciocínio aí. Tá bom. Na hora que eu terminar, eu te chamo de novo. E aí, Emmanuel faz esse convite ao Chico. Ao Chico descobre o que a pessoa, né? O que aquela mulher mais gostava, e era de uma máquina de costura e tal, e o Chico ganhava pouco, né? Pagou em 10 reencarnações a máquina dele para dar de presente a essa mulher que lhe causou o quê? Mágoa. Para ele estava magoado com a atitude que ela teve, e às vezes o outro vai ter uma atitude que, no conceito dele, ele acha que ele está abrandando algo para nós. Dentro da capacidade dele, ele está abrandando algo para nós. E aí, não nos cabe, né, o julgamento no momento, mas aí o que o Chico fez? Fez o que o Emmanuel pediu, comprou, foi lá e deu a máquina para essa mulher. Quando ele chega, presenteia ela com o que ela mais queria, uma luz se resplandece do ser dela, da alma dela, do coração, que apaga, tira aquela neblina, tira a nuvem espessa e escura que estava no coração do Chico. A gratidão, aí agora a frase é minha, tá? A gratidão do outro em relação a um ato de amor e perdão que nós somos capazes de nos esforçar para ter, tira a nuvem da nossa alma. E aí a escolha vai ser nossa. Se nós vamos querer continuar desenvolvendo a mágoa, ou se eu vou aceitar o convite de um amigo. Nós temos aqui um paralelo, né, de pessoas como o Chico e como o Emmanuel, num processo evolutivo e de entendimento da passagem do Cristo aqui na Terra. E aí, quando a gente continua a passagem e lê aqui embaixo, no versículo 30, no final do 29, né, aí fala assim, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Aí nós vamos pegar nessa sequência, porque o Antônio falou, né? É nessa sequência, e eu brinquei e falei que a ordem dos tratores não altera a construção do viaduto. Mas, nesse ponto, porque às vezes a gente vai precisar estar mesmo sem muito direcionamento, vocês vão compreender um pouco mais isso, na nossa vida vai parecer que está tudo bagunçado, que você não sabe para onde você está indo, mas naquele momento que às vezes está sem direcionamento, o fardo vai estar leve. E às vezes, quando a direção vai estar ali bem certa, bem formada na nossa vida, às vezes o fardo vai estar um pouco pesado. Então, para a gente dar continuidade nisso depois, volta aí, vai lá, Antônio, você ia falar? Ah, não, eu vou falar sobre o que eu mais gosto, né? Para ver se eu vou receber esse presente aí. Porque é a velha história, né, Antônio? Ah, pode falar. Não, mas depois a gente conversa. Mas o incrível de tudo é o seguinte, às vezes, a gente fala assim, de nós pensarmos se a gente quer receber o presente que o outro nos dá, né? O outro está nos dando, tem uma história que fala, né, do esterco e da rosa, né? A vizinha que dava sempre o esterco para a vizinha que ela não gostava, e aí um belo dia a vizinha que recebia o esterco chega e presenteia aquela vizinha com uma rosa. E aí, quando ela apresentar, ela falou assim, mas, poxa, eu sempre te dei algo de ruim, né, vamos assim dizer, e você me vem e me presenteia com essa rosa linda? Pois é, se não fosse o seu esterco, essa rosa linda não ia brotar. Então, às vezes, a gente tem condição de dar para o outro o nosso esterco e está tudo certo. Porque o outro é que vai escolher como ele vai receber esse presente. Porque, às vezes, a máquina de costura podia ser dada para a senhora e ela simplesmente, olha para você ver que coisa grandiosa, era o que ela mais queria ganhar na vida, né? E dependendo da condição, claro que Emmanuel, né, já sabia ali de alguns passos e condições para poder dar essa sugestão e a caminhada realmente com o Cristo, porque aí o Emmanuel não simplesmente deu uma sugestão, ele deu uma sugestão com o Cristo. E quando nós caminhamos com o Cristo, aí você pode ter certeza que o resultado é benéfico, né? Por mais que o outro tenha algo que não seja bom para te oferecer. Então, eu coloquei esse paralelo, né, com as pessoas, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas Emmanuel, quem é que não vai escutar uma sugestão do Emmanuel? O Emmanuel está num processo evolutivo X, nosso Chico, e aí a gente coloca naquele patamar. Mas aí, dentro da condição que nós temos aqui, eu falei, né, de uma mágoa que desenvolvi, gente, isso tudo é fictício, viu? Não desenvolvi mágoa com a Antônia, não. Aí, eu desenvolvi algo porque o Antônio me fez algo, e aí, aí brotou aquela mágoa no meu coração. E o Walter, percebendo isso, chega e fala assim, Juliana, eu estou percebendo isso, isso e isso. O que você acha de fazer tal coisa assim, assim? O Cristo nos ensinou isso, isso, isso. Ah, Walter, que isso? Vê se eu vou ficar aí preocupado com Cristo. Olha o que está acontecendo comigo. Você não acha que eu tenho razão? E Emmanuel também fala de uma passagem com o Chico, que é bem a frase que eu vou dizer agora. Eu não me lembro bem a história, mas a frase ficou bem guardada. Chico, você tem razão, o outro tem necessidade. E quando nós percebemos que nós temos a razão, vai ser esse exato momento aqui, mais casada com a percepção da necessidade que o outro tem, vai ser esse exato momento em que o Cristo fala,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque quando ele fala que vai nos aliviar, ou seja, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas. O alívio de Jesus, gente. Sabe quando você sente uma dor? Mas uma dor. Mas é dor incômoda. As mulheres que são mães aí não pensem na dor do parto, né? É aquela dor muito incômoda que você acha que você está assim, tá doendo o calo, tá doendo, um cálculo renal, tá doendo alguma coisa que nos incomoda. E aí você vira e fala assim, gente, eu queria que alguém viesse aqui e tirasse com a mão. Ou senão, quando você tá... Não sei se aqui alguém já teve unha encravada, eu já tive. E aí, quando a gente vai na podóloga, né? E aí, quando ela corta e tira, gente, é um alívio. É aquele alívio, eu acho que eu imagino que deve ser esse alívio, que é tirar com a mão. E é o desejo que nós temos quando nós estamos num momento de profunda aflição. Quando eu falo profunda, não significa que você tenha que estar numa condição maltrapilha, morador, porque às vezes a gente tem aí moradores de ruas que você encontra e que estão sorrindo ou que estão, enfim, tem as aflições de cada um, dentro da vivência de cada um, né? Então, aqui a gente não vai falar assim de condição social, mas de condição emocional. Porque às vezes a gente olha para uma pessoa numa determinada condição financeira ou condição social e a gente rotula que aquela pessoa pode estar vivendo um momento, né, oprimida, vivendo um momento de angústia, e não. Mas esse momento em que eu estou com uma profunda angústia, e aí cada um vai medir o seu momento de aflição de acordo com a evolução de cada um. Pode ser que, para mim, a falta do emprego é uma aflição enorme. Para o Antônio, pode não ser. Ele pode conseguir, às vezes, passar por aquele momento da falta do emprego, independente do que essa falta vai fazer ou ocasionar na minha vida, ele vai tratar de uma forma. A Juliana vai tratar de outra. São processos evolutivos diferentes, momentos diferentes, e que é esse olhar que Jesus fala aqui, do momento de cada um perceber aquela aflição, chamar por ele, e aí ele vem e nos alivia. Nossa, Juliana, mas eu estou cansado, o Cristo já deve estar cansado de mim, porque eu chamo ele o tempo todo. Não tem problema. Ele é o quê? O nosso governador. Ele foi designado por Deus para estar ali, gente, muito perto. Mas assim, é na nossa intimidade, para realmente aliviar as nossas aflições. E aí, quando a gente vai pegar no conceito da palavra, jugo é uma madeira que serve para atrelar o boi à carroça ou ao arado. É aquele, vocês já viram carro de boi, né? Então, a canga, que é assim chamada, que é aquela madeira que é colocada aqui no lombo do boi, No pescoço do boi, né? No pescoço, né? Bem Isso. aqui, assim, no pescoço do boi.
É porque o nosso lombo é aqui, né? E aí é colocada bem aqui em cima para dar direcionamento ao boi no momento em que a terra é arada. Olha que interessante. Olha como a pedagogia do Cristo nos convida a uma vivência daquilo que nós temos na natureza. E aí, depois nós vamos falar do fardo. O que é o fardo? O fardo, ele é um objeto ou um conjunto de objetos que forma-se um volume, e esse volume, ele é utilizado para ser transportado. Então, é a carga. O direcionamento que o Cristo nos convida, ele é um direcionamento que fala nesse versículo 30 aqui. O jugo é suave. Então, o direcionamento dele vai ser, se eu permitir, no momento da aflição, que o Cristo me conduza para que a minha terra íntima seja trabalhada, aí é suave. Ele vai para a direita, você vai para a direita. Ele vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Ele pausa, você pausa com Cristo. Ele te convida a caminhar, você caminha. Ele te convida a perdoar, você perdoa. Olha que fácil. Ele te convida a amar, você ama. Só vai aumentar, porque enquanto fala para a gente direção, né? Vai para a direita, vai para a esquerda, senta, levanta, tá tudo tranquilo. Aí na hora que pega na nossa intimidade, fala assim, o Cristo vira e fala, perdoa, você perdoa. Tira a mágoa do coração, você tira. Você aceita o convite que o outro faz a esse perdão. Você aceita o convite que o outro faz ao que Jesus já nos convidou há milênios atrás. E aí, quando eu vou nesse caminhar suave com Cristo, eu vou percebendo que a carga que eu carrego, porque no conceito do dicionário, quando fala que o fardo é um objeto ou um conjunto de objetos que forma um volume preparado para ser transportado, olha para você ver, preparado para ser transportado, ele pode ser mais ou menos pesado. Pode ser. A escolha é nossa. E no Livro dos Espíritos, quando a gente vai lá numa sequência de perguntas e respostas, na 258, a partir da 258, quando fala a respeito da escolha das provas. Nós vamos escolher as provas que nós vivenciaremos nesta reencarnação no momento em que o meu processo reencarnatório está sendo feito. Ah, Juliana, mas tem uns que não tem processo reencarnatório, não passa por esse processo, às vezes nem percebe que reencarnou. Onde que está o livre-arbítrio no estudo aí? Está nas escolhas que eu fiz anteriormente e que eu vou precisar arcar com a lei divina. Ah, mas peraí, onde que está essa lei divina? Vem lá na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde que está a lei divina ou natural? Ela está na nossa consciência.
quando nós fomos formados espíritos e ganhamos a individualidade como espíritos, nós ganhamos esse pontinho simples, que é a simplicidade dentro da bagagem que eu tenho, que está, vamos dizer assim, zero, a ignorância que está relacionada ao conhecimento, ao saber que eu vou adquirir. E no momento em que esse indivíduo, essa individualidade foi formada como eu, espírito, na minha consciência, nesse espírito, ou seja, esse espírito vai receber essas leis. Na terceira, acho que é a terceira parte do livro dos Espíritos, que vem falando deixa eu ver aqui no dicionário do livro, primeira, segunda, é a terceira. A parte terceira do livro dos Espíritos, que aí vem falando dessa caminhada, que é relacionada às leis morais. Então, toda a lei divina está gravada ali na nossa consciência. Se eu tiver alguma dúvida, nossa, tudo isso que está ali no livro dos Espíritos, todas essas perguntas, toda essa terceira parte, vamos lembrar lá de Moisés, dos 10 mandamentos. Qualquer dúvida que eu tiver, eu vou pegar esses 10 mandamentos e vou saber. Ele está ali, gravadinho na minha consciência. Qualquer ato que eu tenha em relação a mim, ao outro, que transgrida esta lei divina, eu vou precisar me refazer com a lei. Porque, gente, se a terra estava precisando ser arada de uma determinada forma, para um determinado plantio que aquela terra estava pronta para receber, e era para eu plantar limão, eu vou lá e falar, não vou arar essa terra para plantar limão, não, vou arar essa terra para plantar abacaxi. Mas aquela terra estava pronta para receber o limão. Ela estava pronta para dar limoeiros. E aí eu fico lá marretando a terra, fala assim, terra, eu vou ter que te arar para você dar abacaxi, na condição que eu acho que deve. E muitas das vezes nós fazemos isso conosco. Nós temos condições de desenvolver o poder criativo. Aí eu fico querendo desenvolver o poder biológico. O poder da criatividade, às vezes das minhas mãos, eu vou ter habilidade para poder fazer bolos maravilhosos e tal. Aí eu fico lá, não, eu tenho que ser uma excelente advogada, porque minha família falou que eu tenho que ser essa excelente advogada. E aí, o seu propósito, que está sendo muito falado também, né? O seu propósito de vida, aquilo que ia te satisfazer, que é a sua essência para essa reencarnação, para esse processo de aprendizado que a sua terra ia ser arada, para os frutos que você ia dar, você fica, realmente, às vezes bate medo, né? E você fica com uma insegurança, com um receio desse direcionamento. Isso é normal para nós, humanos. Isso é normal para nós na condição evolutiva que nós temos. E aí, no momento em que eu coloco-me nessa aceitação, estou na condição X, dou conta de dar Y, o meu resultado vai ser Z. E aí você vai direcionando. Então, quando Jesus fala do jugo suave, do direcionamento que ele nos convida
é o direcionamento dos ensinamentos que ele nos operou há 2020 anos atrás. No momento em que eu pego esses ensinamentos e me esforço em amar, me esforço em perdoar, porque ninguém aqui está pedindo para que você perdoa exatamente na condição do fruto ou na condição da terra que você está preparando. Mas é nós percebermos o que eu tenho condição de dar naquele momento. E está tudo bem, está tudo certo. É aliviar o nosso coração, aliviar o nosso processo de angústia. Quando o Antônio falou da questão, né, do que nós estamos vivendo em relação ao vírus, no ano passado, esse ano está menos. Ainda tem algumas reportagens que mostram tudo, mas no ano passado era até muito nós vermos assim, pessoas saindo do hospital, eu venci o Covid, né? Acho que vocês já devem ter visto muito essas cenas. E aí eu me fiz uma pergunta: quem não está vencendo? Uma pessoa me respondeu: só não está vencendo, e com respeito, né, a todos nós que tivemos pessoas que foram realmente, partiram para uma outra vida através do Covid. Aí a pessoa me respondeu assim: só não venceu quem partiu, quem foi embora, quem faleceu. Aí eu falei, a reflexão é muito mais profunda. É muito mais profunda. E aí, eu falei com ela assim, aquela pessoa que partiu, no momento, ou momentos antes da sua partida, ela precisou, ou ela quis, ou ela foi convidada a vencer algo dentro dela. O vencer que eu estou dizendo a vocês nesse momento é vencer a nós mesmos, aquilo que nós carregamos, e não algo que acomete o nosso corpo, a nossa matéria. É vencer o que está no nosso espírito. Porque quando Jesus fala de um jugo suave e de um fardo leve, momentos antes, quando ele fala, eu sou manso e humilde de coração, ele fala de uma intimidade profunda. Então, no momento em que eu estou vencendo, sim, gente, tudo o que esse momento, essa pandemia nos traz, eu estou vencendo um vírus. Porque através dele, eu estou sendo convidada a estar com os meus mais próximos em casa e vencendo dezenas de dificuldades. Porque aí eu sou convidada a estar mais perto de mim mesma. Olha para vocês verem. Na hora que eu sou convidada a estar mais dentro de casa, não tem uma passagem de Jesus que fala, entre para o seu quarto, né? Ou seja, entre para a sua intimidade, esteja ali comigo em orações? Entre para o seu quarto, não é isso? Então, quando nós somos convidados a essa reclusão, nós estamos sendo convidados a estar mais próximo dos nossos familiares ou de quem divide a nossa rotina e, principalmente, somos convidados a estar mais perto de nós mesmos. Esse é o maior convite. E aí, lembrando de Emmanuel, ele fala, se vocês quiserem anotar, tem uma passagem que traz um consolo gigante.
no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 172, intitulado Lágrimas, e no Fonte Viva, no capítulo 5, intitulado Consegues Ir? E aí, no início dessa passagem, Lágrimas, fala o seguinte: ninguém como o Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Nós precisamos, gente, acolher a lágrima que escorre no meu rosto, acolher a aflição. No momento em que eu acolho, e olha que eu vou falar para vocês por experiência própria, é difícil acolher a aflição? É. Porque a gente não quer acolher aquilo que nos traz incômodo. Nós não queremos. Mas a gente quer ser o incomodado que o Cristo vai acolher. Olha que interessante. Eu estou incomodado, eu estou naquela aflição, e eu quero que o Cristo me acolha. E ele vai me acolher. A pergunta 625 do Livro dos Espíritos: o ser perfeito que habitou a terra, que nos serve de exemplo, de modelo e guia, Jesus. Então ele vai nos acolher pela condição evolutiva dele. E se eu não conseguir acolher o outro, o presente do outro, acolher a mim mesmo, gente, é querer demais. Às vezes nós cobramos demais da condição evolutiva que nós estamos. E aí vem a questão do aceitar. Porque no momento em que você se aceita a condição, fica leve. E aí nós também conseguimos perceber o acolhimento do Cristo. E aí no final dessa passagem, Emmanuel fala o seguinte: o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Lembra que ele falou que ia nos aliviar e as almas, como é que é? E encontrareis descanso para as vossas almas? Quando nós somos salvos de uma dor, não é um descanso? É um descanso. Em Fortaleza, as cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. É de cada um, é individual. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Olha que bacana. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. E aí, na passagem do Consegues Ir, Emmanuel vem trazendo o seguinte para nós: o crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo. Gente, todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado
lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele? É fácil, gente, ir para o Cristo. Quando Cristo nos convida, perdoa, é fácil. Uai, pode ser fácil para um que pisou no meu pé, mas pode não ser fácil para o outro que teve a vida de alguém da família retirada por outro alguém. E às vezes pode ser fácil para esse que teve a vida de um ente querido retirado por outro alguém, pode ser fácil, porque o caminho dele já foi galgado numa evolução que ele consegue. E às vezes aquele que pisou no meu pé, que pode parecer um ato muito mais simples, a pessoa não consegue perdoar. Vocês percebem? Porque aí vai de cada um. Se o convite do Cristo é lindo, é bacana, é amoroso, é resplandecente em luz, às vezes, o levantar do outro, gente, para ir até ele, pode não parecer fácil. E olha como que Emmanuel vai nos consolando. Aqui as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiados fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito, por meio de grades resistentes. Acolá, o chamado do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compreensivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelem suficientemente valorosos na fé para que lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Lá atrás, ele nos fala que não é fácil ir para ele. E no final, ele fala: o consolo está aqui, meu filho, na sua frente. Você consegue ir até lá? Porque, gente, no momento, Emmanuel não fala aqui que a gente tem que levantar e ir sozinho, não, tá? Porque no momento em que eu não consigo ir e eu me aproprio dessa condição, o que eu faço? Eu peço ajuda. Minha Nossa Senhora, me ajuda nesse momento que eu preciso de ti. Eu quero ir até o Cristo. Me leva até lá. E aí a gente se apropria da nossa condição e compreende que a direção do Cristo, ela é suave, é um direcionamento certo. E que o fardo dele é leve quando nós
compreendemos a situação que estamos vivenciando. E aí, a gente pede ajuda. E quando a gente pede ajuda, a gente compreende essa situação. E aí, a gente consegue caminhar. E aí, o fardo fica leve. Fica bem leve. E aí, Juliana, eu vou te pedir um minutinho. Pode falar. Nós estamos chegando aqui no finalmente, né? Se, né, os nossos irmãos, nossos companheiros aí de estudo, se tem alguma pergunta, né? Se tem algum esclarecimento, né? Quer fazer Hoje eu já levantar a mão ou escrever no chat. Ainda dá tempo ainda, viu? Se alguém quiser fazer um comentário também, fica à vontade aí. Tá ok? Eu estou olhando o chat aqui, mas parece que não tem, não tem? Não, não teve, não. Ainda não teve, não. Senão eu ia te chamar aí. Não, mas eu já fui encerrando agora mesmo, realmente para isso, né? Para que se alguém tiver algo para poder trazer para gente. Nada? Você está seu som está desativado, Antônio. Antônio? Agora sim, enquanto eles ainda não escreveram, se quiser concluir, pode ficar à vontade. Tá, joia. Quando nós temos um convite próximo de nós, e no momento em que eu estava falando com você, só quero, na verdade, eu fui concluindo mesmo, já, Antônio, no momento em que eu estava aqui com vocês, vou trazer algo que acabou de acontecer aqui. Para eu estar aqui com vocês, eu tô na casa da minha mãe, na parte de cima, porque eu tenho um pequeno de 2 anos, que está passando por um momento que, tipo assim, tá um grude com a mãe, e eu fico num cômodo acima da porta da sala da minha casa. Ele está lá embaixo gritando, esmurrando a porta, querendo a mãe, porque ele só está dormindo comigo. E aí está mais ou menos no horário da rotina dele dormir. E aí, na hora que eu falei com vocês do direcionamento, e que às vezes aí vem, né, o coração da mãe fica lá um pouco aflito, e a gente tentando passar assim, uma tranquilidade na nossa feição, na nossa face. E aí o coração da mãe está aqui disparado. E aí, quem que eu falei aqui com vocês agora? E a gente vai e pede Virgem Maria, minha Nossa Senhora, né? A nossa Mãe Santíssima, porque, gente, é ela que cuida. E aí eu fui falando e fui realmente aliviando meu coração mesmo. O coração foi desacelerando. Eu falei assim, tem que ser engraçado, né? Às vezes pode parecer desesperador, mas precisa ser leve, suave, enfim. E aí eu precisei acreditar que ela faria a ação nesse momento. Gente, parou os gritos, parou a bateção do chute na porta, parou. E aí foi no exato momento dessa conclusão, sabe, Antônio? Então, os convites nos são feitos independente do momento em que estamos vivenciando, né? E uma certeza, eu falo também por experiência própria. O que a gente pede no clamor das nossas aflições a Deus e com o amor que o Cristo nos ensinou e com o esforço de realmente trabalhar as boas energias, o perdão, essa transformação energética dentro de nós, o atendimento vem. O atendimento vem, às vezes não vem da forma que nós queremos, mas da forma que nós damos conta e na precisão que nós vamos conseguir caminhar, né? E que o Cristo realmente
seja esse consolo nos corações de cada um de nós, porque cada um de nós estamos vencendo. Estamos vencendo um momento, uma pandemia, um vírus, seja na doença, seja numa perda de um parente, seja numa questão de emprego, numa questão financeira, seja numa questão emocional, seja no que for, sintam-se vitoriosos e principalmente com uma alegria no coração de estarmos nesse conjunto de pessoas aqui na Terra que Deus acredita, para que nós passemos por esse instante, porque é um momento em que nós, né, necessitamos e vamos contribuir para essa construção melhor do nosso planeta, né? Então é isso, meu caro Antônio, Miramês, com toda a sua luz, abençoa cada lar aqui representado e que a gente agradece muito a oportunidade de aliviar os nossos corações, principalmente. Ok, Juliana. Nós te agradecemos muito, viu, por estar conosco essa noite, por fazer conosco esse estudo. Obrigada, E eu não sei se vocês perceberam, né, a quantidade de vezes que foi falada a palavra convite, que foi realmente a palavra principal desse estudo, né? É que para nos livrarmos das nossas aflições, dos males, é só atendermos o convite de Jesus. E Jesus, né, como foi bem esclarecido que a Juliana nos trouxe, nos convida a trocar o fardo pesado pelo jugo suave e leve da doutrina do seu amor. Olha que bonito, gente. Nós, né, vamos encerrar desta forma, né, que realmente esse convite, né, chega aos nossos ouvidos e que possamos ouvi-lo, né, ouvir a voz de Jesus. Então, vamos agora chamar o Mendes para fazer uma música para nós de encerramento, né, Sr. Mendes? O senhor já está aí, Sr. Mendes? Estamos aí. Bacana, então vamos lá, Sr. Mendes. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E esta música e a voz dos Sr. Mendes foi a prece final para todos nós. Eu desejo a todos vocês uma boa semana, até quarta-feira, que nós temos a palestra de quarta-feira. Estão todos convidados. Muita luz, muita paz no coração e na casa de todos. Boa noite a Que todos. assim seja. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Obrigada, que assim seja.